Então, retornando aí, tá? Só para reforçar, cara, muito bons os trabalhos, né? Ficou um em aberto, que vai ser feito semana que vem, então, que esse daí vamos combinar ainda aí para ver como é que vai ser a dinâmica. Mas lembrando, então, que semana que vem, a nossa última aula antes de G2, e na semana passada eu tinha deixado uma atividade para vocês com relação à dispersão de um poluente em solo, tá? Então, vamos discutir isto na aula de hoje. O que o professor disponibilizou para vocês já na plataforma, tá? Lá no aula. Não sei se vocês já baixaram, mas lá no aula... Aula... só lembrando, então, pessoal, eu vi que só 2 postaram aqui, ó, as questões e a apresentação. Então, por favor, não esqueçam, porque a apresentação ela valeu 0,9, a postagem dos slides vale 0,1 e a postagem das questões 0,5. Na soma das 3 notas dá 1,5 ponto. Então, se fez só a apresentação, vai ser avaliado sobre 0,9 e assim sucessivamente. Ok? Então, aqui o professor postou ó, o feedback da TDE aula 17 e o TDE da nossa aula de hoje. Tá? Então, o que ficou na última aula? Então, na última aula, nós trabalhamos... não teve avaliação nenhuma. Aqui eu errei, tá? Não tinha avaliação. Perdão. Certo? Não tinha avaliação, era simplesmente... O TDE, então, era esse aqui. Um caminhão carregado de etanol, com viscosidade, com massa específica definida, viscosidade dinâmica, toma numa rodovia, tendo parte do seu líquido derramado sobre o solo. O engenheiro responsável pela carga é chamado e realiza o seguinte diagnóstico. Busca informações sobre o tipo de solo, coleta uma coluna de solo de 1 metro por 0,3 metros de diâmetro, para levar ao seu laboratório, constata que o vazamento é de 20 litros por hora e no seu laboratório tem o seguinte resultado. Então, está ali, que é a vazão do etanol sobre a coluna e TR é o tempo para recolher abaixo da coluna o primeiro ml. Daí, o que ele busca com a informação do tipo de solo? O que ele busca, pessoal? Vamos participar aí. Vamos abrir o áudio aí, vocês, por favor, me ajudem. O que ele busca com essa informação? Busca ver como é que vai reagir, vai percolar o líquido no solo. Isso, então, principalmente a porosidade, né? Tranquilo? Tá. Daí, pede qual é a porosidade do solo. Então, dá para calcular a porosidade do solo com aquelas informações, pessoal? Conseguiram ou não? Dá para calcular, tá? Mas, se existir um lençol a 1 km de profundidade, qual vai ser o tempo para que o vazamento atinja o mesmo? Isso aqui vai ser possível? A gente obter esse valor? Aqui não. Aqui faltou uma informação. O engenheiro rateou na hora da coleta das informações, ele tinha que ter ele pegou o vazamento, mas qual é o raio que estava ocorrendo a dispersão? Porque para que a gente possa obter a velocidade, nós precisamos saber a área, né? Então eu tenho a vazão. Vazão, por exemplo, litros por hora, sempre que a gente tiver volume, nós temos uma unidade métrica ao cubo, certo? Quando eu retiro a área dessa unidade métrica, me sobra a unidade métrica, o metro, o centímetro, em função do tempo. Se eu tiver uma taxa, então eu tenho a velocidade. Então, infelizmente, com essas informações eu não consigo obter esse valor aqui, né? E muito menos responder a letra D. Agora, se muda o fluido, tu tem que repetir os cálculos. Por quê? Porque dependendo da massa específica, dependendo
né, da viscosidade do fluido, a percolação ela é alterada. Então, foi isso que o professor disponibilizou para vocês no material 30. Então, se vocês pegarem lá o material 30, é um Excel. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui o material 30, só um minuto. Vocês estão aí, pessoal? Tranquilo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, ótimo. Então, aqui, ó, o material 30, o que eu simulei no material 30, né? Então, tipo, se eu não tenho a área, ó, as informações inicial é muito parecida com como a gente estava trabalhando até então, tá, pessoal? Dentro daquela dinâmica de pegar a altura da coluna, só que isso aqui é coluna de onde? De laboratório. Então, se a gente levar em consideração a coluna de laboratório, ela vai ter um diâmetro, né? E daí a gente consegue ter uma área. E com base nisso, eu consigo, de uma certa forma... Opa, aqui deixa eu só... Eu consigo, né, de uma certa forma, obter os dados da porosidade dessa coluna, né? Mas só que para nós fazermos o cálculo, pessoal, o cálculo da dispersão do poluente, eu preciso saber, porque aqui o que eu fiz? Ó, eu tinha a vazão e um tempo de retenção, certo? Só que essa vazão com o tempo de retenção, se eu divido a vazão pela área da coluna de laboratório, eu consigo obter, sim, né, a vazão, desculpa, a velocidade. Né? E a velocidade e com o tempo de retenção, eu consigo obter daí, por exemplo, a curva, né, que vai me dar uma tendência em termos de velocidade versus altura e tempo de retenção. Que é a partir dessa equação aqui que eu consigo chegar às respostas questionadas. Por exemplo, qual é o tempo de retenção para chegar a 1 quilômetro, se o lençol freático tivesse a 1 quilômetro? Qual vai ser a altura num tempo de 5 horas, por exemplo? Né? Então, eu tendo essas duas informações aqui, querendo saber uma dessas duas informações, eu preciso ter a velocidade. Só que para mim ter a velocidade, eu preciso do quê, pessoal? Para mim ter a velocidade, eu preciso do quê? Da área. Preciso da, porque o Qzinho, ó, que é a velocidade, é vazão dividido por área, né? No caso, eu tive a área, sim, para mim fazer a coluna no laboratório, mas eu não consigo projetar do laboratório para o acidente se eu não tiver dimensão do raio. Então, sempre que tiver uma situação dessas, a gente precisa fazer a avaliação de qual é o raio que vai estar envolvido a nossa área de dispersão, porque daí, em cima dessa área, a gente consegue os demais valores. Então, aqui eu consegui obter a porosidade, tá? Mas, porém, eu não consigo fazer uma projeção, porque daí, professor, mas tudo bem, mas assim, tu teve tempos de retenção para vazões. Então, se eu colocar os 20 metros cúbicos aqui, ó, se eu botar os 20 litros, né, que é o projetado aqui, o vazamento real, ó, né, se eu transformar para ml por minuto, que nem está aqui, ó, vazão em ml por minuto, né, que é a mesma coisa que centímetro cúbico por minuto. Se eu fizer isso, o que acontece? Ó, quando eu defino, então, a vazão, ó, o que? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês que eu fiz aqui, ó. Aqui, então, qual foi o valor de que eu determinei aqui? Vai ser igual, então, a esse valorzinho real aqui, ó.
centímetro cúbico por minuto. Porém, olha qual que vai ser o meu tempo de retenção. Deu um valor negativo, não deu? Então, como a gente chegou num valor negativo, essa avaliação não será possível, pois o engenheiro não pegou o raio de vazamento, deverá retornar ao local e pegar o raio de vazamento. Tá? Então, esse exercício serviu para quê? Para vocês se darem conta de uma coisa. Tudo bem, ele pegou a amostra do terreno, ele fez a atividade de uma certa forma, porém, ele faltaram dados, o diagnóstico dele não foi bem feito. Então, o correto, em termos de solução aqui, era o que ele busca nas informações de tipo de solo? Porosidade. Qual é a porosidade? Então, no material 30 tem o cálculo, tá? E se existisse o lençol? O engenheiro não pegou o raio de vazamento, então não tem como determinar. E com relação à remoção do solo num prazo de 5 horas. Então, mesma coisa, o engenheiro falhou porque ele não diagnosticou direito. Né? Falhou no diagnóstico, tu não consegue. E por último, se mudasse o fluido, o que deveria ser feito? Modificaria as propriedades do fluido e repetir os ensaios. Aqui o teste, né? O teste de laboratório. O que acontece, pessoal? Se muda o fluido, muda a viscosidade, muda o ρ. Se muda a viscosidade, muda ρ, o que acontece aqui, ó? Né? Ó, nessas informações. Onde é que a gente usa essas informações? Essas informações aqui, se modificar isso aqui, vai modificar. Como? Que nem eu falei para vocês. Como os testes foram práticos, ou seja, é uma modelagem baseada em dados práticos, isso daqui vai nos dar o quê? Uma modelagem empírica. O que é uma modelagem empírica? É aquela baseada em dados práticos. Nós, por exemplo, poderíamos fazer uma projeção teórica com base em informações de viscosidade e massa específica. Só que se nós fizéssemos isso, daí a gente poderia comparar dados práticos de vazão em função do tempo de retenção versus dados teóricos, levando em consideração, né, a viscosidade e levando em consideração a massa específica para os cálculos de vazão e tempo de retenção. Poderia fazer isso. Mas não é o nosso objetivo aqui. Por quê? Porque ele foi lá e tirou uma amostra do terreno e conseguiu, de uma certa forma, fazer essa determinação. Tá? Então, pessoal, ficou claro, eu vi que teve gente que conseguiu fazer a atividade e eu gostaria que pudesse compartilhar comigo, né? Por exemplo, quem conseguiu fazer a atividade, como é que fez? Me explica aí, se conseguiu obter o resultado. Por exemplo, o Alexandre, conseguiu fazer, Alexandre? Não consegui fazer, em função do tempo e Tá. de algumas outras atividades aí, em função, cheguei a ler o artigo, mas em função de não ter achado aí essas constantes, eu acabei não fazendo. Não, era só uma questão, não tinha artigo nesse, Alexandre. Delamar, tu chegou a fazer? Eu fiz, mas daí eu usei a área da coluna, né? Não é, como o engenheiro não pegou a área do vazamento, eu errei, mas na verdade era aquilo ali, depois era transformar e fazer se ele tivesse dado a área do diâmetro ali, né, do vazamento. Sim. Ali, daí o resto seria só a consequência, transformação de unidades ali, fazer regrinha de 3, em tanto tempo vaza tantos centímetros cúbicos, em quantos quilômetros, né, daí eu até fiz ali no Excel, tem até, mas daí como eu fiz pela coluna, né, eu fiz achando que era aquela coluna que ele pegou, eu não me coloquei nesse detalhe aí. Eu tenho até o Excel aqui, se quiser apresentar, eu apresento aí. Não, porque daí o que acontece aqui, ó, Delamar, se a gente pegar, ó, e projetar, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, então, vocês estão enxergando aí, né, ó,
só para a gente validar o que nós conversamos. Se eu pegar aqui e colocar, ó, esse valor aqui, ó, certo? Eu vou ter uma projeção aqui, ó. No caso, essa projeção aqui eu calculei, ó, que vai ser esse valor aqui, ó. Certo? Então, como é que vai ficar esse gráfico aqui, ó? Ó. Seria exatamente isso aqui, ó. Esse gráfico ele seria gerado dessa forma, né? Então, o que aconteceu aqui, ó? Como eu estou trabalhando com ó, quanto maior o tempo, quanto maior a vazão, menor foi o tempo de retenção. Só que tu não tem como ter um tempo de retenção negativo, tu entendeu? Então, tu teve uma distorção aqui no gráfico. Foi exatamente isso que acabou acontecendo aqui. Acho que aqui deu um errinho aqui. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Como nós não podemos ter essa dispersão aqui negativa, porque não tem como não reter nada, né? Então, não é essa coluna, ou seja, não vai te dar um valor verdadeiro. Então, por isso, isso aqui não é válido. Ó. Não é válido. Por quê? Porque, de fato, o diâmetro que a gente pegou é o diâmetro da coluna e não da área de derramamento. Alguém mais fez que gostaria de fazer algum comentário? A Juliana, conseguiu, Juliana? A Ana? A Andriele? Não, senhor, eu não consegui. Ótimo. Professor. Oi, André, desculpa, não ouvi. Eu também. Tá. Fabrício, tu chegou a conseguir? João? Pamela? Não, professor, não fiz também. Tá. Então, agora, mas vocês entenderam, então, por que não dava, ok? Agora é o seguinte, o que o professor fez? Ó? O TDE de hoje, então, o professor já disponibilizou para vocês o Excel 31, tá? O que eu quero que vocês façam? Agora sim, o exercício é o mesmo. A única coisa que eu fiz, eu coloquei, ó, o raio. Então, o caminhão, quando ele caiu, ó, quando ele tombou, o que o engenheiro fez, então? Ele pegou e definiu este raio aqui, que é a distância do centro até a periferia do vazamento maior. Então, mesma coisa. A vazão ele definiu, né? Mas também ele definiu o raio, ou seja, esse combustível ele se espalhou em toda essa circunferência aqui. Então, com base nisso, agora a gente quer saber qual é a profundidade, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, da mesma forma como foi feito anterior, só que agora a gente tem a segunda informação. Então, o professor disponibilizou o material 31, tá? Olha aqui, mesma coisa, o cálculo para nós chegarmos na porosidade, ele não muda, ele é o mesmo. A porosidade não vai mudar, a porosidade vai ser a mesma. Porém, tu vai ter uma determinação da coluna de laboratório, tá? Mesma coisa, são as mesmas informações, só que quando tu obtiver a equação, ó, HTR, que é igual a Q barra E, aqui tu vai ter que usar os dados do vazamento, ó. Então, os dados do vazamento são esses, vazão real,
e o raio real. Daí tu vai obter o quê? A área real. Então, em cima disso, tu vai obter, então, uma velocidade real. Tu, no primeiro, deixa eu ver qual é a letra. Então, na letra C, ó, essa aqui é a letra C, ó. Na letra C, ele te dá a distância, ele te dá o H do lençol freático. Então, tu só tem que cuidar as unidades, que nem o Delamar comentou, e daí tu obtém que o tempo de retenção vai ser de 403 minutos, ou seja, demora em torno de 6,7 horas até o álcool percolar esse solo com essa porosidade, obviamente, tá? E atingir, então, o lençol freático. E a letra D questionava o seguinte: se a coleta for feita num período de 5 horas, ou seja, até ele fazer os testes, ele demorou 5 horas, então, para ir fazer a retirada do solo. Qual vai ser a profundidade que ele vai ter que cavocar? Dentro desse raio, então, de 1 metro, ele vai ter que cavocar 743 metros. Tá? Então, isso é uma projeção. É claro que um vazamento não vai ser tão pontual num raio de 2 metros, ou vai. Daí isso tudo vai depender da análise. Mas veja, deu para nós, então, a partir da definição dos dados reais, é possível, então, a gente conseguir. Então, o que é o TDE? O TDE é vocês agora avaliarem isso aí, tá? Avaliarem, e em cima dessa avaliação desse Excel 31, do material 30 também, vocês, então, finalizarem aí a aula de hoje revisando esse conteúdo, ok? O professor vai ficar aqui, qualquer dúvida, fico à disposição.